Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Sexta-feira é dia de Evangelho no Lar. Então, a gente vai dar continuidade no capítulo 4. É o finalzinho do item Ressurreição e Reencarnação, que nós já começamos há 3 semanas. É um item bem grande, como a gente já tinha conversado antes, e hoje a gente vai terminar ele. Então, como todas as sextas-feiras, nós nos encontramos para fazer o Evangelho no Lar. É um momento que nós separamos para colocar um pouquinho mais de luz na nossa casa. É um momento que a gente separa para cuidar das pessoas que nós amamos, que moram junto conosco, para deixar a energia do lar, nosso lar mais gostosa, mais tranquila. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus, aos mentores da nossa casa, os mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui reunidos, pela oportunidade de fazer mais um evangelho na nossa casa. Graças a Deus. Então, dando continuidade, ressurreição e reencarnação, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele começa assim, esse finalzinho. Nas 3 versões do livro de Jó, a reencarnação do espírito é trazida de forma incontestável. Ele se refere ao término da vida material, ao despojamento do corpo e ao período em que o espírito permanece no plano espiritual, aguardando a oportunidade de voltar à vida, com um novo corpo, através da reencarnação. Primeira versão do livro de Jó. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do seu espírito é consumido, em que ele se torna? O homem, estando morto, uma vez poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a minha transformação chegue. A segunda versão quando o homem morre, perde sua força e expira, depois onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que me aconteça alguma transformação. E daí tem a terceira versão. Quando o homem morre, ele continua vivo, ao acabarem os dias de minha existência terrena. Esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, a primeira versão está pela tradução de Saci, a segunda tradução protestante e a terceira versão é pela versão da Igreja Grega. O princípio de que se vive várias existências está demonstrado claramente nessas 3 versões do livro de Jó. Não se pode pensar que Jó quisesse falar da regeneração do homem pela água do batismo, pois ele ainda não conhecia o batismo, que veio mais tarde, quando João Batista anunciava a vinda do Cristo. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver? A ideia de que se pode morrer uma vez e reviver traz consigo o entendimento de que se pode morrer e reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabarem os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Ou seja, voltarei a viver na terra. É tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, se referia à luta que sustentava contra as misérias da vida. Ele espera, resignado, sua transformação, ou seja, a sua mudança para o outro plano. A palavra esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha nova existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao depois de sua morte e diz que o intervalo que separa uma existência da outra, ele aguardará, no plano espiritual, o momento de retornar a reviver na terra. Não há dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, confirmada por Jesus e pelos profetas, de uma maneira muito clara, onde se conclui que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo sobre a reencarnação e muitos outros pontos. Os ensinamentos de Jesus um dia ainda serão aceitos, quando forem analisados com isenção. A reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e pelo ponto de vista filosófico. As provas da sua existência resultam da observação dos fatos. Todo efeito tem uma causa, e é então que a reencarnação surge como a necessidade absoluta para a humanidade, pois através dela se explicam as grandes diferenças materiais existentes entre os homens. A reencarnação é uma lei da natureza
e somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na terra. Somente ela pode justificar as desigualdades e todas as injustiças que aparentemente a vida apresenta. A maioria dos ensinamentos morais do Evangelho ficam difíceis de serem entendidos se não levarmos em conta a pré-existência da alma e que já vivemos muitas vidas na Terra. Talvez seja por isso que existam tantas interpretações contraditórias a respeito do Evangelho. O princípio da reencarnação é a chave que restituirá ao Evangelho o seu verdadeiro sentido. Então, fechamos essa parte da ressurreição e reencarnação, que nos mostra que se a gente for lá na Bíblia, a gente vai ver que Jesus já falava de reencarnação, já falava antes até de Jesus, que o livro de Jó foi escrito antes de Jesus, então já se falava de que a pessoa morre, né, deixa de existir aqui na Terra e espera para voltar. Então já fala desse mundo espiritual que nos aguarda quando a gente parte. Já mostra que a morte não é o fim, é simplesmente uma transição. É como se a gente saísse de casa, mas que a gente vai retornar. Então, a reencarnação, ela nos esclarece esses pontos que ficam perdidos pelo caminho, que muitas vezes a gente acha que as coisas são injustas, que existe, a gente vê muita maldade acontecendo por aí, a gente não entende porque algumas coisas acontecem com umas pessoas e com outras não. Então, a reencarnação, ela vem nos mostrar que tudo está certo, que a cada momento que a gente viver na Terra, a gente vai viver uma experiência diferente e que essas experiências são necessárias para o nosso aprendizado. Então, não é uma coisa nova que surgiu com o Espiritismo. Essa parte do Evangelho vem nos mostrar que a gente consegue achar esses pontos antes de Jesus nascer. E depois, quando Jesus veio, ele veio falar para a gente, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele vem falar que a vida não acontece só aqui, que existem vidas em vários locais e que Deus é bom e justo com todos, que todos vão ter oportunidade de crescimento, que a morte não é o fim, é só a transformação. Então, a gente já começa a entender um pouquinho nesse começo do Evangelho, né? A gente vai começar a entender um pouco mais a reencarnação. Então, a gente começou a estudar essa parte da história que está lá na Bíblia e agora a gente vai entender depois os laços de família, como ocorrem. Então, a gente vai se aprofundar nesse estudo do Evangelho que a gente está fazendo de sexta-feira, para esclarecer várias dúvidas que a gente tem e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa fé nos momentos de dificuldades, lembrar sempre que está acontecendo como tem que acontecer, que os momentos são necessários para a gente aprender. Então, isso nos dá força para seguir em frente e não desistir pelo caminho. Entender que Deus é bom e justo com todos. Então, esse comecinho do Evangelho, ele vai nos dando a base do Espiritismo, a base de acreditar que a vida continua, a base de a gente entender a bondade de Deus para com todos os seus filhos, que não existe injustiça. Então, esse comecinho do Evangelho, ele foi contando como surgiu o Espiritismo, depois contou de Jesus, daí contou de Moisés, e agora falou das moradas na casa do Pai, dos vários mundos habitados. E o capítulo 4 fala sobre a reencarnação. Então, cada capítulo do Evangelho, ele vai tendo um ponto específico para conversar. Então, no capítulo 4, a gente está estudando a reencarnação. A próxima semana, a gente vai falar sobre a reencarnação, ela fortalece os laços de família ou não? Então, enquanto o princípio da existência única se desfaz. Então, vai nos mostrar a importância desses laços das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente vai entender um pouquinho mais por que a gente está juntinho aqui, porque a gente nasceu com aquele pai, com aquela mãe, a gente tem aqueles filhos, por que a gente tem esses parentes todos em volta, o que a gente tem que aprender com aqueles que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, ele vem esclarecer muitas coisas. Então, a gente vai continuar no capítulo 4, só vai mudar o título agora do item. A gente acabou ressurreição e reencarnação, entendemos que não é possível voltar com o mesmo corpo, que o corpo vai mudar, mas o princípio inteligente, que é o nosso espírito, ele vai vai trocando de roupa, igual a gente trocar de roupa. O nosso corpo é como se fosse uma roupa. A cada encarnação, a gente vai tendo uma nova forma, um novo nome, uma nova pele e tudo novo. É um princípio de novo para a gente aprender um pouco mais. Então, cada encarnação é como se a gente trocasse a roupa.
Então hoje a gente está com essa roupa, cada um que está aqui com a gente tem esse corpinho aqui que é a oportunidade desse crescimento, dessa evolução. Daí a gente parte para o mundo espiritual, quando a gente volta com o corpo novinho de novo, para a gente aprender muitas coisas. Então a gente tem que cuidar desse nosso veículo que a gente está aqui na Terra, que é o nosso corpo, para ter as possibilidades de evoluir sempre. Então, que a gente possa aprender um pouquinho mais a cada evangelho e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Então vamos fazer a nossa prece, que é o exercício de colocar um pouquinho de luz na nossa casa. Se você quiser separar uma garrafinha de água assim, ó, para fluidificar, também pode deixar separadinho, que daí depois que terminar o evangelho você pode tomar, dividir com a família ou colocar no filtro de água. A água fluidificada, ela é como se fosse um remédio para fortalecer o nosso corpo físico e equilibrar o nosso corpo espiritual. Então, se você quiser deixar seu copinho de água, sua garrafinha de água aí do lado durante as vibrações, te convido a deixar. Daí você vai tomando ou depois do evangelho, ou vai tomando um pouquinho cada dia, como seu coração pedir. Então, vamos lá? Agradecemos a Deus por mais um evangelho. Pedimos à equipe espiritual, os mentores da nossa casa, que envolva todos os cômodos da nossa casa com muito amor, muita paz, muita harmonia, tirando tudo aquilo que foi negativo, todas as tristezas e deixando somente a paz, o equilíbrio e o amor. Que essas energias de paz, de equilíbrio e amor também envolva todas as pessoas que moram conosco, os nossos familiares, ou se a gente mora com amigos, os nossos amigos, ou se nós moramos sozinhos, que possa envolver cada um de nós. Que nós possamos sentir esse amor de Deus, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, para que a gente continue a caminhada com mais certeza de que todos os aprendizados são necessários para o nosso crescimento. E que esse amor também envolva todas as pessoas que nós conhecemos, aqueles que estão aqui, aqueles que já partiram para o mundo espiritual, envolvendo todos os nossos familiares, envolvendo também o ambiente de trabalho de cada um de nós, que as pessoas que trabalham conosco também possam sentir essas energias de amor e que seus familiares também sintam essas energias de amor. Que esse amor envolva também aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que eles nos aceitem, nos perdoem e que nós também possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor envolva o bairro que nos acolhe, todos os nossos vizinhos, a cidade que nos acolhe, o país que nos acolhe, o planeta que nos acolhe. Que possa envolver todas as pessoas com muito amor, com muita paz, com muito equilíbrio. Envolva também todos os governantes, que eles possam olhar para o seu povo com mais carinho, com mais amor e com mais respeito. Que esse amor envolva todos aqueles que necessitam de um pouquinho mais de amor. Mas se nós soubermos de alguém que está muito necessitado, vamos imaginando essa pessoa sendo abraçada. E nesse abraço, a sua fé, a sua esperança possa ser renovada. Que esse amor, Pai, envolva todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares. Que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. E que esse amor também envolva todos os profissionais da saúde, para que eles continuem recebendo essas energias de paz, de amor, para continuar essa missão tão linda que eles escolheram. Que esse amor também envolva todos aqueles que partiram para o mundo espiritual ou que ainda vão partir no dia de hoje. Que eles possam ser recebidos por mãos amigas, pela equipe de Maria, para continuar a sua caminhada no mundo espiritual. E que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Nós, Pai, agradecemos. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelos aprendizados diários, agradecemos porque temos pessoas que nós amamos ao nosso lado, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, mas principalmente a Ti, Pai, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, a todos os mentores nossos mentores da nossa casa, nossos amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado, por cuidar de cada um de nós, por cuidar do ambiente da nossa casa, que a nossa casa seja sempre repleta de paz, de tranquilidade. E na próxima sexta-feira a gente está junto para fazer o Evangelho no Lar. E amanhã nós vamos estar juntos aqui mais uma vez para a leitura do livro da Joana de Ângeles, que a gente continua sempre de sábado até quinta-feira. E na sexta é dia de Evangelho no Lar.
Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tchau, tchau!